Vamos falar agora sobre threads, né? A parte aí de Java que muita gente tem pavor, né? Certo? Realmente programação paralela é complicado, não é porque o Java é complicado, não é porque a linguagem é complicada, muito pelo contrário, né? O Java é uma das linguagens que você consegue programar threads independente de plataforma, né? Muitas vezes, por exemplo, para você criar novos processos em outras linguagens, às vezes você tem que acessar a função direto da API do sistema operacional, né, para criar um outro processo e tal. Eu mesmo já tive que fazer isso daí. E em Java essa parte da paralelização é bem transparente aí de como o sistema operacional vai lidar com isso daí, tá? Então, vamos começar aqui, né? Tem muitas situações, né, em que as tarefas aí têm que ser executadas em paralelo. É só uma curiosidade aí, ó, para quem está enxergando essas linhas todas tortas aí, né? Elas são retinhas, tá? É só uma ilusão de ótica aí por causa dos quadrados aí que não estão alinhados, né? Tá? Mas tem muitas situações, dá até nervoso de ficar olhando, né? Certo? É, tem muitas situações que as tarefas ali elas têm que ser executadas em paralelo, né? Quem nunca viu isso aqui, né? Não desse jeito, né? Mas a tela travar, né? Certo? Você vê, às vezes, poxa, principalmente quando tem que fazer um acesso à rede, um acesso a banco de dados, às vezes você vai lá, manda o software fazer uma coisa, pá, travou. Na hora que você acha que deu pau, na hora que você tá desistindo, ele vai e volta, né? Você vê que ele tinha ido buscar alguma coisa, foi uma tarefa muito demorada e por isso a tela ficou meio congelada, né? Como eu falei, não dessa forma aí, né? Tá na figura aí, mas, né, de alguma outra forma congela ali o que está na tela, tá? Por exemplo, né, se a gente for pensar num web server, né, ele tem vários usuários simultâneos, né? Então tá respondendo a várias requisições ao mesmo tempo, né? Então é um outro exemplo aí de que são várias requisições, várias coisas que se tem que fazer ao mesmo tempo, né? Por exemplo, quando a gente tem um jogo, né, e a gente tem coisas que se movem de forma independente, né? Por exemplo, você tem ali o caractere principal que está se movendo, e aí você tem ali, por exemplo, os inimigos, né, ou adversários ali, né, do jogo, e eles se movem de forma independente. Você tem o cenário também, às vezes se movimentando de forma independente, né? Então, por exemplo, às vezes também você precisa de múltiplos processos, né, para fazer isso daí, certo? Então é aquela coisa, né? Se a gente for dar uma olhada esse gráficozinho aí que está no slide, meio antiguinho, né? Mas é mais ou menos da época que eu preparei essa aula. Se a gente for ver a velocidade dos processadores hoje, a gente vai ver que a velocidade em si não está aumentando muito mais, certo? O que aumenta é a quantidade de núcleos, né? A gente vê aí processadores cada vez com uma quantidade maior de núcleos, né? Só que, por exemplo, diferentemente, né, de outras linguagens aí, né, que você, quer dizer, diferentemente de antigamente, né, que a velocidade do processador ia aumentando, então a eficiência do seu programa ia aumentando junto. Agora, para você se beneficiar dessa melhoria nos processadores, o seu programa ele não adianta só ele processar as coisas normais. Se ele não paralelizar, né, ele não vai conseguir fazer uso de vários cores ao mesmo tempo, tá? E aí, em linguagens sem o suporte nativo a multithreading, como o C ou C++, né, você precisa de bibliotecas ali do sistema operacional para poder trabalhar com processamento paralelo, né? E o Java, uma das vantagens no Java, no caso, é que ele tem o suporte nativo a essa API de threads, né? Então,
Isso daí é interessante porque você pode depois rodar a sua aplicação em qualquer sistema operacional e aí a máquina virtual vai saber traduzir, né, aquela criação de uma nova thread para um novo processo dentro do sistema operacional, tá? Da forma que ela conseguir fazer de forma mais eficiente, tá? Bom, então vamos ver aqui como criar threads, tá? A thread, na verdade, né, é um processo mais leve, né, que é criado ali dentro da máquina virtual, né? E aí como que essa thread vai ser representada como um processo dentro do sistema operacional, isso vai depender da máquina virtual. Tá? Tem sistema operacional que tem essa diferença de processo, threads, né, como sendo uma coisa mais leve. Então, como isso aí vai ser traduzido para o sistema operacional, vai depender, né, da máquina virtual em si, como que vai ser feito. Tá? Então, a gente tem dois principais aí. A gente tem uma interface, que é a Runnable, tá? Que representa alguma coisa que pode ser executada em uma thread. Tá? E a gente tem a classe thread em si, certo? Que representa realmente esse processo paralelo, certo? Então, assim, o que a gente faz normalmente, a gente, por exemplo, cria uma classe que implementa essa classe Runnable, certo? A gente passa essa implementação dessa classe para uma classe thread como parâmetro, né? Então a gente cria uma thread passando o nosso runnable como parâmetro, certo? E pede para a thread executar aquele runnable num processo paralelo, tá? Então, por exemplo, imagina que eu tenho aqui uma classe que seria o cara que faz um contador e vai imprimindo isso daí no console, certo? Então tem essas implementações de Runnable e a única coisa que esse método do Runnable tem, quem implementa a interface Runnable tem que ter, é o método void run, né? Que é o método que vai ser executado no momento que você passar esse cara para uma thread, né? Então o que você faz? Você pega, né, cria uma nova thread, você vai dar ali um new thread e vai passando aquele runnable, uma instância de runnable como parâmetro, certo? E você dá um start na thread, que é o momento que ele vai realmente disparar a execução daquilo ali, tá? Então, para a gente ver como que funciona isso daqui, a gente vai criar um runnable. Vamos fazer um mini lab. Nessa aula aqui específica, a gente vai realmente fazer na sequência aqui. Então, a gente vai criar um runnable que imprime um número de 0 a 10 no console. E aí a gente vai criar um main que cria 10 threads que executa essas classes, né? Tá? E aí a gente vai ver mais ou menos a ordem que isso daí é impresso. Então vamos pegar aqui o nosso Eclipse, certo? Vamos criar aqui um novo projeto aqui, vamos chamar de Threads. Nesse projeto aqui, eu vou criar uma classe chamada contador paralelo. Certo? Só para a gente poder parametrizar aqui, para a gente fazer os experimentos, né? Vamos colocar aqui private string name, que vai ter o nome, né? Vou botar em português mesmo, nome. Que vai ter ali o nome do contador, certo? E eu vou colocar aqui o valor máximo até onde que eu quero que ele conta, né? Então vou botar aqui string nome e int max, certo? Poderia ter pedido para o Eclipse gerar, mas já estava aqui, né?
thisNome igual a nome e thisMax igual a max. Então, normalmente, se a gente quer passar o parâmetro para algum runnable, né, a gente vai fazer isso no construtor, né, ou através de um getSet. Então, vamos implementar aqui o runnable, certo? Ele vai pedir para implementar o método run. Então, eu vou fazer aqui, ó, for int i igual a 0, i menor do que max, i mais, eu vou imprimir no console, né, sysout, vou colocar aqui nome contando i, certo? Então salvo isso daqui, esse daqui vai ser o meu que vai executar aqui em paralelo, tá? Eu vou vir aqui agora, ó, vou criar uma nova classe com o método main, vou chamar ela de principal. Deixa eu tirar esse construtor da superclasse. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar primeiro 10 threads. Ó, 10 contadores daquele, né? Então, vou usar um array aqui, ó. Contador paralelo. Contadores é igual a new contador paralelo. Eu vou fazer assim, ó. Eu estou criando aqui um array com 10 contadores paralelos. Certo? Aí eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer um forzinho aqui. Int i igual a 0. I menor do que... Eu vou fazer o contrário aqui, ó. Eu vou criar um array de threads já de uma vez. New thread. I menor do que 10 e mais. Então, eu vou fazer assim, ó. Cada contador aqui, ó, contadores i, certo? Deixa eu criar direitinho aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui, ó. Contador paralelo C é igual a new contador paralelo. Eu vou chamar ele de thread i, certo? E o max aqui vai ser 10. Ele vai contar até 10. Vamos ver se é o suficiente. Então, contadores i recebe new thread. E aí eu passo o C, que é um runnable, para thread. Certo? Para evitar a interferência, né, dele ficar criando um monte de coisa lá, eu vou primeiro criar tudo e depois eu vou iniciar todas as threads. Né? Então eu vou fazer aqui, ó, for int i igual a 0, i menor que 10, e mais. Para cada um desses eu vou fazer contadores.start. Opa, contadores i.start. Certo? Aqui, ó, só para a gente ver, eu vou colocar aqui, ó, terminou o main. Só para a gente saber quando que ele terminou. Tá? Então eu vou rodar isso aqui, ó, para a gente ver como que fica. Certo? Ó, tá? Então, ó, eu tenho aqui, ó, eu comecei aqui a minha thread 0, ela contou até 7, veio para 2, que contou 1, 2, depois a thread 1, né, contou aqui, ó, depois a thread 2 retomou, veio a thread 0 e terminou, tá? Nota que, ó, aí aqui, ó, termina o main, tá tudo executando em paralelo, tá?
Você vê, ó, que a última aqui, ó, é a thread 4. E se eu rodar de novo isso aqui? O que será que acontece? E aqui ele já fez comportadinho, né? Ó, mas da 0 já pulou para 3. Aqui, ó, quem terminou foi a 9 mesmo, ó. Mas, ó, o main terminou só aqui, ó. Vamos de novo. Ah lá, quem terminou de novo agora foi a 4, ó. Mas a 1 veio terminar só aqui depois, ó. Bem no finalzinho aqui, ó. Tá? Então, ó, com isso eu vou voltar lá para nossa apresentação, né? Que é com a conclusão que eu queria chegar, é que quando você usa threads, você não pode garantir a ordem de execução. Tá? Tá rodando em paralelo? Tá rodando em paralelo. Você não pode garantir que a thread que você iniciou primeiro vai terminar primeiro do que a que você começou depois. A gente viu que cada hora ali o main terminou numa hora diferente, cada hora ali a ordem ali que elas executaram foi completamente diferente. Tá? Então, assim, realmente o que está rodando em paralelo você não consegue dizer exatamente qual vai ser a ordem que aquilo ali vai executar. Aí você fala assim, ah, mas e se eu preciso que uma coisa rode antes da outra? Certo? Se você precisa que uma coisa rode antes da outra, mesmo que o começo seja em paralelo, então a gente está falando em sincronizar as threads, que é o que a gente vai ver na parte 2 aqui da aula.